Olá! No programa de hoje vamos falar sobre traumas na coluna que resultam em deficiência física. Entre as causas dessas lesões, podemos citar os acidentes de trânsito, quedas, disparos de arma de fogo e por aí vai. Quem vai nos esclarecer as dúvidas sobre esse assunto e falar sobre os tratamentos é o Dr. Rafael Marcon, especialista em coluna do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Obrigado pela presença aqui no nosso programa, Dr. Rafael. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, obrigado vocês pelo convite. É um prazer estar podendo conversar sobre esse assunto e esclarecer as dúvidas que forem mais pertinentes. É tão importante esclarecer essas dúvidas, doutor Rafael. Antes da primeira pergunta, eu disse para o senhor que a gente bate um papo, né? Então, antes da primeira pergunta, é tão importante esclarecer, como estávamos conversando antes, as pessoas não sabem o quanto é frágil a coluna vertebral. As pessoas se arriscam demais, não sabem que uma balançadinha entre uma vértebra e outra pode causar um problema eterno, né? É o que a gente estava conversando, né? Existe às vezes, uma falta de conhecimento de que a medula, a coluna vertebral, na verdade, é um arcabouço, é o estojo onde passa a medula vertebral. E a medula vertebral, na verdade, é o conduíte que traz as informações do cérebro para os membros e vice-versa. Então, ela tem um papel importante porque ela tem uma característica muito interessante, que ela tem que, ao mesmo tempo que proteger de forma muito eficaz essa estrutura super delicada, ela tem que permitir que ocorra o movimento normal da coluna. Então, por isso que a coluna realmente é uma estrutura bastante interessante nesse sentido. Quais são os principais tipos de acidente hoje, maior quantidade, os principais tipos de acidente que causam lesão medular ou fratura na coluna? Então, sem dúvida, a principal causa de lesões na coluna são os acidentes automobilísticos. E no Brasil, a gente tem uma estatística triste que, em segundo lugar, vem os ferimentos por arma de fogo. Depois seguidos ou muito próximo de quedas, né, quedas em geral. Normalmente a gente ainda tem como uma causa que em países tropicais como o nosso, que é o mergulho em água rasa. Então a pessoa mergulha de cabeça num local desconhecido, causando uma lesão na coluna. No verão, essa causa, mergulho em água rasa, ela acaba se tornando a terceira principal causa de lesão medular. Eu já comentei com algumas pessoas que no interior, ou o pessoal que sai de São Paulo e vai para o interior, tem mania de mergulhar à noite, né? Então, a gente não deve jamais mergulhar em lugar que não se conhece, que não se enxergue bem à noite. Quer dizer, quando você mergulha no escuro, você está mergulhando talvez para a escuridão, né? Não, isso é um perigo, né? Na verdade, assim, eu estava comentando com você antes que a gente já chegou até a fazer uma campanha no Hospital das Clínicas para alertar crianças, principalmente, do quão perigoso pode ser essa atividade do mergulho em locais desconhecidos. Então, a gente até tentava orientar, olha, o primeiro mergulho, para minimizar o risco, tenta fazer sempre de pé, Sim. para conhecer o local onde você está. E por aí vai, mas é algo tão importante, como eu falei, no verão passa a ser a terceira causa de lesão medular. Principalmente em rio, né? Porque o rio se movimenta. Você conhece Sim, o rio, mas no dia seguinte ele pode não ser o mesmo rio. sim, e por aí vai, né? O senhor pode me dar uma explicação da diferença entre esses dois tipos de fratura, a fratura da coluna e a fratura da medula? Então, assim, fraturas, a gente chama de trauma raquimedular. Trauma raquimedular envolve o trauma de qualquer uma das lesões, tanto da parte óssea, ligamentar ou medular, por exemplo, dos discos. Então, engloba tudo. As fraturas, em geral, elas não têm uma consequência tão grave, que seria, no caso, quando você tem a lesão da medula. A medula é essa estrutura nervosa que passa pela coluna, e essa sim, quando machucada,
ela vai levar a quadros de paralisia, de perda de sensibilidade, outras alterações, que não é só alteração motora, outras alterações também, numa situação bem mais complicada. Mas, em geral, a gente tem que distinguir também o seguinte: você pode ter fraturas, como eu disse, geradas por traumas de alta energia, e a gente também tem o idoso que por osteoporose é muito comum ter fraturas da coluna, mas sem maiores consequências mais graves como essa que a gente descreveu. No caso da hérnia de disco, por exemplo, que ela é aquela borrachinha que fica, eu estou falando assim para o nosso público, tá? É aquela borrachinha que fica entre uma vértebra e outra, ela vai sendo comprimida e ela vai se expandindo tanto para dentro da coluna como para fora, né? Como se fosse uma borracha mesmo sendo pressionada. E ela pode pressionar a medula. O pessoal tem que fazer aquela famosa operação de hérnia de disco e tal. Em alguns casos, se percebe que a pessoa que tem hérnia de disco começa a ter um pouco de falta de sensibilidade, tremor, um formigamento. Isso daí já é uma pressão em cima da medula. É perigoso a pessoa ficar paraplégica por causa disso? Então, essa é uma situação, na verdade, à parte, não tem relação direta com essa questão dos traumatismos da coluna. Na verdade, assim, as hérnias de disco, como eu disse, elas estão relacionadas à degeneração desse disco intervertebral, que é como se fosse, como você mesmo disse, um amortecedor que existe entre as vértebras e que permite não só a absorção dos impactos, mas permite a mobilidade entre uma vértebra e outra. À medida que a gente envelhece, esse disco ele vai sofrendo um processo de degeneração natural, e durante esse processo de degeneração natural, ele pode acontecer de se romper e parte do conteúdo desse disco sair para fora do local original. Essa é a chamada hérnia de disco. Hérnia, por definição, é quando qualquer estrutura sai da sua localização original. Sim. Então, na hérnia de disco, o grande problema é esse: se ela sai para um local onde não tem nada assim, específico para estar comprimido, nenhum problema. O problema é que, na maioria das vezes, ela vai sair para dentro do canal vertebral onde se encontram as estruturas nervosas. Ainda bem, para nossa sorte, as hérnias mais comuns são as hérnias lombares, né? E na região lombar, a gente não tem mais medula, a gente só tem raízes nervosas. A medula, ela termina, vamos dizer assim, na região ali entre T12 e L1. Para baixo, onde são mais frequentes as hérnias, a gente só tem as raízes. Então, esses sintomas que você mesmo citou, de formigamento, perda de força, dor do tipo ciática, por exemplo, é por conta da compressão que essas hérnias podem tá gerando nas raízes nervosas, mas que, felizmente, elas são reversíveis. Você consegue, com 95% das hérnias, você consegue tratar de forma conservadora, com medicação, tratamentos físicos. E quando você tem que operar, você opera e normalmente você tem um resultado bom, porque você não tem medula. Ao contrário, se você tem hérnias de disco, por exemplo, em situações bem mais raras, uma hérnia de disco torácica, por exemplo, na região de T1 até T12. Essas hérnias, elas são raras, não chegam a 3%, mas quando acontecem, elas podem dar um quadro muito grave, porque ali você tem medula, você pode ter uma compressão, você pode ter até uma paraplegia. Ainda bem que isso é muito raro, ninguém precisa ficar preocupado, que não é uma coisa comum de se acontecer. Mas qual o sintoma que a pessoa tem para poder correr atrás do médico? Mesmo que seja raro, a pessoa tem algum sintoma, ela tem que correr atrás de um especialista? Não, na verdade é o seguinte: se a pessoa já tem uma dor, assim, normalmente o principal sintoma que vai fazer com que qualquer um procure um médico é uma dor realmente incapacitante. A dor é o primeiro sintoma em qualquer uma dessas situações. Em qualquer tipo de hérnia, o que mais chama atenção, que faz o paciente procurar o médico, é a dor. Agora, a gente tem
para as hérnias de disco que a gente chama de bandeiras vermelhas, sinais de alerta em que você deve realmente estar preocupado e realmente pode se tornar até uma urgência. Por exemplo, se você tem uma dor tipo dessa do ciático e que você começa a ter problemas de perda de urina, falta de controle de urina, por exemplo, para segurar a urina, se você começa a ter falta de sensibilidade na região perineal, isso pode ser um sinal de uma que a gente chama de síndrome da caldequina, uma hérnia muito grande, extrusa, que pode estar comprimindo todas as raízes ali. Isso é uma urgência, precisa ser resolvido na urgência. Situações, por exemplo, que chamam a atenção e que também precisam de bastante atenção. Dores na coluna, relacionadas à hérnia ou não, mas que em crianças e idosos. Essas são situações mais importantes porque é difícil você ter dor na coluna em criança e quando você tem dor na coluna em idoso, geralmente é uma situação um pouco mais complicada, é bom estar procurando um médico. Sinais, por exemplo, de dor associado com febre. Então, você tem que pensar que essa dor na coluna com febre pode ter relação até com uma infecção, por exemplo. Sim, sem dúvida. Então, eu estou te dizendo assim, como você disse, sinais que devem alertar para uma coisa mais grave, esses são alguns deles, por exemplo. Ô, doutor, eu digo isso há mais de 20 anos, eu falo assim, abençoada dor. Não é? O pessoal fala, eu não gosto de sentir dor. Ninguém gosta de sentir dor, mas abençoada a dor, né? Ela que faz a gente alerta, né? Correr atrás. Me diga uma coisa, no caso a gente já conversou sobre a questão da lesão na coluna e a interferência na medula, tá? A coluna, ela é protetor da medula. No caso da lesão da medula, quais os tipos de paralisia que ela pode causar? Então, a maior parte das lesões da medula, elas não são completas, né? Como a gente tem um trauma, a maior parte delas é por uma contusão, como eu disse, por acidentes automobilísticos, grande parte delas não são completas. Então, sempre você pode ter lesões, como já falando, então, por definição, você tem lesões completas e incompletas. Essas lesões, quando você tem uma lesão completa, você tem uma perda completa da função motora, quer dizer, a movimentação dos membros, sensibilidade e alterações neurovegetativas, né? A bexiga neurogênica, alterações do trânsito intestinal. Então, isso tudo relacionado a uma lesão completa e, normalmente, o que acontece é abaixo do nível aonde aconteceu aquela lesão. Então, se você tem uma lesão em T8, para baixo de T8, todas essas funções vão estar interrompidas. Você corta a ligação dos membros com o cérebro. Agora, a maior parte das lesões, elas são incompletas, né? Então, se você tem, às vezes, você tem por exemplo, uma secção, metade da medula foi seccionada, uma situação caprichosa, mas pode acontecer, metade dela foi seccionada. O que acontece? Você preserva parte da sensibilidade e da motricidade de um membro e não do outro. Você tem lesões vasculares, às vezes, por compressão vascular, no momento, às vezes, do trauma, você tem lesões mais centrais do que periféricas. Então, você tem algumas situações sui generis. São N possibilidades, né? São infinitas. Sim. Nós estamos conversando com o Dr. Rafael Marcon. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos.